Ei, boa noite, todo mundo! Vocês estão prontos, galera, palestrante? Podemos começar? Primeiro, Prontíssimos. gostaria de agradecer vocês de estar presentes, de levar esse tempo dessa quarta-feira à noite para falar com a gente, para falar com nossos alunos que estão super ansiosos, com certeza, de perguntar, de tirar 1000 dúvidas com vocês. Primeiro, obrigada. Segundo, obrigada pelos alunos que participam. E terceiro, obrigada para a galera que vai assistir esse replay do Livestorm ou assistir no YouTube, pelo seu interesse. Antes de começar e de deixar os nossos ex-alunos se apresentar e falar um pouco sobre a jornada deles dentro do Bootcamp, a busca de emprego, como eles acharam, o que eles estão fazendo nesse dia a dia, eu vou falar uns 5 minutos rapidinho sobre o Luvagon, para quem ainda não conhece o Luvagon. É verdade que eu não me apresentei tão pouco. Eu sou Chloé, eu me chamo Chloé, eu sou belga. Eu já me desculpo pelos erros de português, pelo sotaque estranho. Eu faço o meu melhor. Eu sou Bootcamp Manager aqui no Luvagon Rio e eu estou tentando matar o tempo enquanto minha tela está rodando. Se a internet gostaria de colaborar, seria ótimo. Se não, eu vou ter que falar mais coisas. Como vocês estão? Arthur, Paulo, Júlia, Felipe? Tá tudo bem? Vocês estão prontos a tirar essas dúvidas? Se preparem. Aqui tá tranquilo. Tudo beleza. Prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Eu já aproveito para abrir o chat para ver se temos algumas reações e já para dizer que se vocês já têm perguntas, porque vocês preparem esse live, porque vocês são ótimos alunos, eu pergunto para qualquer um de deixar a pergunta na caixa que se chama Perguntas do lado do chat. Assim, a gente tem certeza que a gente não perde nenhuma, é mais prático para a gente se organizar. Agora, eu tenho que fazer um negócio que vai demorar, então, tanto faz. Eu vou deixar... olá, estou vendo no chat os cumprimentos, boa noite, boa noite, boa noite. Eu vou deixar a pessoa mais veterana começar a se apresentar, isso é a tradição desses Alumni Night, e baseado nesses slugs de debate, eu acho que são vocês, Júlia e Paulo. Quem que vai ser do 822? Acho que a Júlia tem mais propriedade. Vai começar? Você, Júlia. Paulo, que besteira. Eu posso começar, não tem problema. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia, eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, eu me formei no Levagon ano passado, no início do ano passado, então tem aproximadamente 1 ano, e eu vim de transição de carreira. Eu sou formada em engenharia, então eu estava um pouco insatisfeita na área e resolvi mudar de vida, resolvi criar novos desafios na minha vida. Então, o Levagon foi uma porta de entrada para mim. Então, eu comecei a fazer o curso e foi amor à primeira vista. Sou suspeita para falar da programação, tá? Foi amor à primeira vista. Eu consegui... logo depois que eu me formei no Levagon, eu virei teacher do Levagon e fiquei trabalhando como teacher do Levagon durante 1 ano. Então, maio desse ano, eu comecei a trabalhar na Mainô como desenvolvedora júnior. E tô lá até agora, vou fazer 3 meses de Mainô agora. Então, assim, acho que basicamente é isso. Não sei se já tem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, como é que foi a transição, porque, Chloe, esse momento é mais para a gente se apresentar, né? Depois a gente passa um pouco, conta a história. Vamos passo a passo. Tá. Então... Vamos passo a passo. Primeiro, as apresentações, a gente vai abrir a caixa de perguntas depois. Tá bom. Então, prazer, Júlia, sou eu. Tá. Eu vou agora?
Vai, Paulo, vai. Então, meu nome é Paulo, eu sou do Rio de Janeiro também, tenho 29 anos. Eu estudei junto com a Júlia, no BET 282. Assim que eu acabei o curso, demorou um tempinho para eu conseguir minha primeira oportunidade como desenvolvedor, alguns meses, uns 4 meses mais ou menos. E depois de 6 meses atuando como desenvolvedor, eu estou agora como suporte técnico voltado para API, integração e tudo que pedirem, na verdade. Acho que basicamente isso, a apresentação inicial. Valeu. Felipe, 970, que inclusive foi o primeiro batch que quando eu entrei no Levagon, que tem um espaço preferencial no meu coração. E Felipe está aqui para a segunda edição. Valeu, obrigada pela presença. Bom, prazer. Não sabia se eu estava no mudo ou não. Agora tenho certeza que não estou. A gente está te ouvindo. Maravilha. Boa noite, galera. Prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Sem dúvidas foi uma experiência assim transformadora que valeu cada momento. Também fiz o curso ano passado, foi de julho a setembro, também vindo de transição de carreira. Eu trabalhei durante um tempo na área de publicidade, um bom tempo, coisa de 6 anos, voltado para redação publicitária. Depois saí também, já fiz uma primeira transição, fui saí para fazer um curso de formação de yoga, fiquei 2 anos como professor de yoga, e depois saí do yoga para fazer a transição para programação. E aí diria que foi um amor à segunda vista, no meu caso, que já coisa de umas vidas passadas eu estudei na PUC, na época que eu fazia publicidade, estudei lá fiz um cursinho, uma optativa de desenvolvimento de sistema, assim, Pascal, outra parada, assim. Quem curtiu o Cookbook, o Food Delivery, então era bastante programa assim no terminal. Eu achava bem interessante, mas não via muito sentido naquilo, ainda não estava entrando direito na cabeça, mas achava interessante. E ficou adormecido aí, coisa de uns 10, 15 anos, até que me reencontrei depois, reencontrei a programação, encontrei o Levagon, e na época cheguei a pesquisar outros bootcamps também, mas o Levagon foi o que me pareceu com um currículo assim mais estruturado, me pareceu realmente atenção a cada detalhe e sem dúvidas foi isso, assim. Logo após do bootcamp eu estava já coisa de uma semana antes de terminar, eu já estava buscando, aplicando vagas e tal, e logo coisa de umas 3 semanas depois eu consegui. Fui contratado por uma consultoria aqui do Rio para atuar na Confederação Nacional do Comércio, mas era uma vaga presencial, assim, eu aprendi muito lá, fui como desenvolvedor full stack, aprendi muito, mas por ser presencial e pelo meu momento de vida que eu precisava de algo remoto, eu acabei ficando pouco tempo lá, coisa de 3 meses depois eu recebi uma proposta de uma empresa americana e estou lá até então, já desde dezembro. Bom, acho que eu já me estendi, vou deixar para falar mais depois. Obrigado, gente. Tá ótimo. Gente, podem falar para os alunos que Cookbook Food Delivery são os exercícios mais feios, difíceis, suador do bootcamp inteiro, porque acredito que várias pessoas que estão participando desse live hoje estão passando por momentos difíceis. Com certeza. Podem confirmar. Mais importante também. Que melhora com o tempo. Melhora. E são um dos mais importantes também, posso dizer assim, que me deram uma base fortíssima depois para atuar em outras linguagens. Eu acabei nunca atuando profissionalmente com Ruby nem Rails, mas toda essa base construída, assim, principalmente do padrão MVC, caramba, me deu um entrosamento assim para me virar em várias outras linguagens. Então, é difícil, vai suar, mas dediquem. Passa, e depois que passar, vocês vão sentir falta. Então, capricha aí, galera. Show. Obrigada, Felipe. Vai, Arthur. Boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur. Eu formei agora no último batch São Paulo, 1250. Queria agradecer primeiramente
ter sido convidado aqui para falar um pouquinho. Bom, minha trajetória até chegar na Vagon é um pouco parecida com a da Júlia. Eu fazia engenharia mecânica. Eu estava muito insatisfeito com o meu curso, eu não gostava da maioria das matérias, para não dizer que eram todas. E uma das únicas matérias que eu gostei era de algoritmo e estrutura de dados. Então, meio que isso ficou na minha cabeça um pouco. E alguns amigos meus começaram a migrar para a área do próprio curso e tudo mais, o pessoal começou a mexer um pouco com programação. E eu comecei a mexer também e tudo mais, eu já tinha um pouco de experiência antes, fazia até uns freelas, vendia landing page. E a história como eu cheguei na Vagon é bem engraçada. Eu conheci o Davis, que é professor da Vagon SP, numa balada lá em BH, coisa completamente aleatória. E a gente conversando na fila, assim, ele me falou assim, cara, você tá programando, faz Vagon, vai mudar a sua vida. E aí acaba que a gente entrou lá, e eu achei muito engraçado porque ele me chamou para tomar um drink, fazer um brinde. E ele falou assim, cara, se você fizer Vagon, mano, me fala agora. Eu falei assim, cara, eu vou fazer. Aí ele falou assim, cara, então a gente vai brindar porque hoje foi o dia que você mudou sua vida. E realmente, cara, eu fui, brindei com ele, mas eu não esperava que realmente a Vagon ia realmente mudar minha vida. E fiz agora o BET 1250, saí não tem nem um mês. Já estou empregado, estou trabalhando aqui numa startup a gente vende, como é que fala? Dashboards para controle de estoque de armazém de café. Muito bacana. E eu posso garantir para vocês que, cara, eu já tinha um background de programação, eu cheguei, eu tive dificuldade também, foi difícil para mim. Pô, cara, Cookbook é muito difícil. O clone do iFood também é muito difícil. Mas, cara, vocês vão aprender a programar. Vocês não estão ali aprendendo Ruby, vocês vão aprender a ser programadores e isso vai ser valioso para vocês, não importa a stack que vocês peguem. E acho que é isso para uma introdução inicial. Acho que tá bom. Ótimo, show. Que ótimo encerramento de roda de apresentações. Bom, antes de ir diretamente para as perguntas, que já estão começando a chover lá na caixa de perguntas, vocês teriam uma dica para a galera, tipo, a coisa que você levou da semana de carreira ou algo que você acha super válido que você experimentou na sua busca de emprego? Olha, eu tenho uma experiência pessoal que eu posso compartilhar, que eu acho que é válida. Eu estava procurando uma vaga, né? Então, eu tinha uma vaga para sênior no LinkedIn. Falei, sênior tá muito longe para mim, né? Sou júnior, com certeza, mas vou falar com a pessoa que disponibilizou a vaga. Então, eu mandei mensagem para a pessoa, falei, oi, boa noite, estou procurando uma vaga, eu vi que é sênior. Eu queria saber se você tem alguma oportunidade. Aí ele falou assim para mim, você consegue fazer isso, 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 isso? Eram coisas assim, era arquitetura de código, coisas completamente que eu falei, nossa, não consigo mesmo. Eu falei, realmente essa vaga é muito para mim, eu sou mais do nível júnior, mas obrigada, não sei o quê. Bom, conversa vai, conversa vem, o cara gostou de mim, gostou da minha sinceridade, porque eu não quis falar que eu sabia fazer uma coisa que eu realmente não sabia. Ele falou, faz o seguinte, me manda seu currículo. Eu mandei o currículo para ele, e aí ele falou assim, vou fazer uma entrevista com você. Era uma empresa americana. Vou fazer uma entrevista com você e, com certeza, quando eu contratar um sênior, eu vou te chamar, porque, obrigatoriamente, assim que eu contratar um sênior, eu vou precisar de um júnior. Então, gente, a vaga, ela existe antes dela ser anunciada. Então, assim, não precisa ter receio de falar com o entrevistador, não precisa ter receio de perguntar se tem vaga disponível, que às vezes as vagas, elas estão disponíveis, mas não estão sendo publicadas ainda. Então, isso foi uma experiência pessoal minha. Eu não entrei porque eu acabei entrando numa empresa brasileira mesmo. Inclusive, ele foi o primeiro a curtir lá quando eu botei que estava trabalhando numa empresa. Acho que ele não gostou muito, mas paciência, ele demorou muito para me responder também. Então, essa é a minha dica, a minha primeira dica, assim. Não tenham filtro, procurem, se empenhem que vocês vão conseguir. Boa. Alguém que tem uma dica a mais? Tá, eu acho que tem uma dica, não sei se ela
pode parecer até um pouco controversa, mas de talvez não se limitar somente no cargo desenvolvedor. Acho que com o que a gente aprende no curso e com tudo que a gente vai aprendendo depois também, dá para a gente atuar em outras frentes que vai utilizar esse mesmo conhecimento. Então, hoje em dia, eu atuo na parte mais de integração, que não está escrito desenvolvedor, mas utiliza conhecimentos de programação, de API, de tudo que a gente aprende no Levagon e imagino que no mundo, assim, no YouTube, no que for. Então, não se limitar a isso eu acho bom, porque para fora do Brasil, acho que a mão de obra demanda bastante para esse tipo de área. Então, hoje em dia, eu atuo e trabalho numa empresa de Singapura, sabia nem que existia, e paga bem, e é tranquilo, acho que dá menos dor de cabeça do que ser desenvolvedor, com certeza. Então, não se limitar a isso, eu acho que é uma boa ideia também. Você trabalha na área de criptomoeda, né, Paulo? Isso, eu trabalho... Foi um desejo seu? Não muito, assim, eu conheci pouco da área, eu não trabalho exatamente com isso, trabalho com pagamento, mas o método de pagamento é a criptomoeda. A empresa tem clientes grandes que hoje em dia aceitam esse tipo de pagamento, tipo lojas de roupas assim, de grife e bancos e tudo mais. Então é na área de criptomoeda, mas é mais na área de pagamento e segurança. Então. Entendi. Felipe, Arthur, vocês querem adicionar alguma coisa? Eu tenho uma dica que, cara, foi o que me conseguiu o emprego, basicamente. Não se limitem a LinkedIn, pessoal. Cara, vocês socializarem, fazerem network, é muito importante. Conhecer pessoal que já está inserido no mercado de trabalho. Você ter uma pessoa para te indicar dentro de uma empresa é muito importante. Você conhecer o pessoal da área e tudo mais, conversar, fazer amizade com o pessoal da área, ajuda demais. Muitas vezes, se você se limitar ao LinkedIn, você vai aplicar para 30 páginas de empresa e vai ficar só na aplicação mesmo. Se você conseguir alguém que já está inserido, que possa te indicar lá dentro, é pelo menos uma entrevistinha já garantida. Então, networking é muito importante. Trazendo também esse... Vai, Chloe, desculpa, vai lá, fala você. Não, nada. Eu vou digitar. Vai. Obrigado. Isso vai contar muito assim para quem vem de transição de carreira, mas também para quem está iniciando a carreira em si, né? Mas valorizar bastante a sua história e toda a sua bagagem, tudo que você traz. Eu percebi muito isso, como valorizavam toda a história que eu trazia, além do bootcamp, né? Nas entrevistas que eu fiz. E o pessoal falava assim, pô, professor Diogo, interessante. Então você atuava diretamente com, entre aspas, meus clientes, né? Eu tinha todo esse gerenciamento, como se fosse uma empresa por si só, eu mesmo, né? Também na área de publicidade, eu comecei como redator, depois fui para já atuar in-house, né? No caso, atuando diretamente no cliente, já mais de uma experiência que eu tive dessa forma, e já mais para o final, até gerenciando uma pequena equipe, então, tudo isso o pessoal via muito, então você tem certas habilidades em liderança, tem certas habilidades em lidar com o cliente diretamente, você tem essa forma de trazer para você o ownership, né, que o pessoal fala, né, de se fazer dono dos problemas, né. Então, pode ter certeza que tudo que vocês experienciaram, viveram, vai contar de certa forma positivamente, né, principalmente soft skills, né, porque o hard você pega um tempo ali, você se dedica, estuda, faz um curso e nas empresas vai ter gente para ensinar também, vai ter o pleno, o sênior, o arquiteto, vai ter o tech lead, todo mundo que vai ali te ancorar e te ensinar, tirar suas dúvidas. Claro que você vai ter que ser proativo também, vai ter que ter todo esse buscar, né? Mas muitas vezes o pessoal escolhe pela sua atitude, escolhe pelo seu soft skill, pela sua vivência. Então isso é algo que conta muito, assim. Trazendo aqui o Dimitri, que fez curso comigo, já teve um restaurante, assim, antes, de
ele era engenheiro também de formação e durante um tempo teve um restaurante. Tem um restaurante vegano que depois ele saiu e eu, por acaso, fui comer lá, ele já tinha saído do restaurante. Mas falou que isso foi algo assim, que mudou muito a conversa com o empregador atual dele. O primeiro emprego dele foi para uma empresa americana. E falou que essa conversa assim, foi algo que foi realmente definiu o tom da entrevista, né? Então, pode ter certeza que a história de vocês, a bagagem de vocês é muito valioso nessa etapa de transição. Um comentário que eu acho que a Júlia será super confortável e feliz de responder é: vocês se sentiram, eu não sei se estava o caso de vocês, mas eu sei que são com certeza o caso da Júlia, que é de colaborar e ajudar seus colegas de turma, ajudaram vocês a crescer e aprender mais, crescer nas suas aprendizagens? Ai, gente, sem dúvidas. Júlia Fotier, muito tempo com a gente, então ela sabe muito bem sobre o assunto. Eu fiquei um ano no Levagons, então até hoje eu estou, na verdade, ainda um pouquinho menos, bem menos, mas ainda estou. Gente, sem dúvidas nenhuma, quando você explica, quando você ajuda o seu amigo, quando você ajuda o seu buddy, você parece que o código entra mais fácil na sua cabeça. Então, quando você... Tanto que a gente fala aqui, vou até pegar meu patinho, do patinho de borracha amarelo, é o Psyduck, mas... todo programador fala dele, que é o patinho que você conversa. E por quê? Porque quando você fala o que você está tentando pensar, as coisas ficam mais claras para vocês. Vocês conseguem criar um fluxo de código na cabeça de vocês, o que faz vocês entenderem melhor, principalmente no cookbook, no food delivery. Eu não sei ainda se a galera já chegou, e a galera que chegou vai entender o que eu estou falando, que é daqui desse arquivo eu preciso ir para outra coisa, que eu preciso voltar para lá. Então, esse fluxo fica muito mais fácil de ser entendido quando você explica, quando você tenta explicar, quando você fala e quando você escuta o que está falando. Então, sem dúvidas nenhuma, ajudar o seu amigo vai te ajudar muito na sua experiência, no seu código, né? Super, obrigada, Ju. Boa noite, Gustavo, tudo bem? O Gustavo acabou de se juntar com a gente. Eu não sei se sou eu que estou travando, se é ele que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Ótimo. Bom, um comentário, meninos, sobre esse lance de ajudar os outros acabam melhorar seu código também. Vocês tiverem experiências com isso? Alguma coisa a compartilhar? Cara, eu acho que o que a Júlia falou é muito válido. E eu tenho algo a adicionar. Cara, você saiu um pouco do que... Às vezes você tá com dificuldade num exercício, já passou de um exercício, você voltar, deixar o seu exercício um pouco que você tá com dificuldade de lado, ajudar o pessoal. Às vezes você tá fazendo outra coisa e aí você tem uma epifania e pensa, nossa, o que eu queria fazer naquele exercício eu posso fazer desse jeito. Aconteceu várias vezes de, tipo assim, eu tinha terminado um exercício, tava no exercício mais difícil, fui ajudar o meu buddy ou qualquer pessoa que tava precisando de ajuda, chegava lá, ajudava e na volta para minha cadeira eu já pensava na solução porque eu tava tentando fazer e tava dando errado. Às vezes você se distanciar um pouco do que você está fazendo, tirar sua mente daquilo, às vezes a resposta vem do nada, assim, é meio bizarro, chega a ser mágica. Teve vezes até que eu estava esquentando minha comida no almoço no micro-ondas e tive uma epifania lá. E aí, do nada, eu pensei, nossa, realmente dá para fazer desse jeito. Voltei lá e deu certo. Então é isso. E quando você sonha com código? Acorda de meia da madrugada. Nossa, acontece demais. Que isso. Gente, agora a solução tá vindo. Quase todo dia eu sonhava. Aquela tela vermelha. Gente, eu já sonhei muito com código, vocês não estão entendendo. Muito bom. Deita para dormir, vem todos os... Fala aí, vai.
Desculpa, eu não Não, paro de te cortar. bobeira. Fala que deita pra dormir vem todas as Vem. soluções, tudo que você tava Você fecha o empacado. olho, você consegue enxergar a sua tela. Faz sentido, né? O momento que você começar a relaxar e focar em outras coisas, que bom, se desbloqueiam. Também por isso que a gente tenta propor momentos mais relaxados para vocês conseguirem tomar mais distância com o que você está fazendo para voltar mais calmo e com as ideias mais organizadas. Gustavo caiu do meu lado, não sei se é o caso dos outros. Eu espero que ele volte para apresentar a jornada dele. Mas enquanto ele está fora do ar, um highlight do bootcamp de você, uma coisa engraçada, uma fofoca, que a gente amou, as fofocas, que a gente tem entre a gente. Então, vai ser no YouTube depois. Então, cuidado, um pouco de cuidado que eu estou falando para todo mundo, mas algo que vale a pena ser compartilhado sobre esse bootcamp. Quem quer começar? Paulo, faz um momento que eu não te ouvi. Eu realmente estou tentando pensar. Tem mais de um ano, então não estou lembrando de nada assim, pelo menos não específico. Mas, não sei, acho que os momentos assim de todo mundo junto, acho que vocês trocaram de lugar, né? No antigo terraço lá era bem legal, era engraçado, todo mundo bebia, comia, conversava, era bem divertido assim. E fazia bastante network ali também, então. Total, inclusive, eu super concordo. O networking é uma grande parte. Eu acho que isso às vezes vale a mais que o resto, né? E o network começar hoje. Eu falei isso no chat. A gente vai botar o LinkedIn de todo mundo. Se vocês não adicionam essa galera aí, eu não entendo. Porque isso faz parte das pessoas que você quer na sua rede. Tá, obrigada, Humberto, para confirmar. Felipe, um highlight do seu boot, uma coisa engraçada, uma coisa que te marcou, te fez querer voltar 2 vezes. Vou trazer alguns highlights, então. Não tem como não falar do fogão, né? Que a galera. Você não tá lembrando disso, não? É inesquecível. Eu acho que você vai ter que explicar um pouquinho, porque todo mundo tá perdido aqui. Tinha um fogão que era embutido, um fogão elétrico, aquele com cooktop, né? Embutido na bancada. E em algum happy hour alguém sentou em cima e aquilo, pum, quebrou, né? E aí virou o lema, assim, de quando o Coro ia comer era, pô, let's break the oven. O nosso foi em inglês, né? Então, qualquer coisa, let's break the oven. Pô, esse foi o lema. É a segunda que não fosse relativo a alguém quebrando alguma coisa no vagão. É um trazer um pro yoga, que achei assim incrível, sensacional ter aula de yoga. Aproveitei para tirar uma casquinha, eu já estava um tempo parado, focando só em estudar, né? Dando aula. Depois, quando começou o curso, eu parei de dar aula, fiquei só focado no curso. Mas minha prática em si estava um pouco parada. Aproveitei para retomar, foi ótimo, assim. Então, quem ainda não experimentou, experimentem, dá uma reorganizada nos arquivos mentais. Então, é válido. Aqui no Rio, todo mundo tá fã. Eu não sei em São Paulo, mas aqui no Rio faz sucesso. Vou chegar uma terça-feira aí para praticar com vocês. Você está super bem-vindo. Inclusive, cada um de vocês, eu sei que nem todo mundo está em Rio, eu não sei onde que você está, Paulo e Arthur, vocês estão, Gustavo, mas aparecem numa sexta-feira, num happy hour. Vocês estão sempre em casa no vagão. Inclusive, algum de vocês já visitou uma cidade de fora, no vagão de uma outra cidade? Não. Ainda não? Desejo vocês passar lá e só se apresentar. Oi, eu fiz Call Batch para ver como você vai ser recebido bem. O último Alumni Night, vi Fábio, da sua batch, Felipe, que falou que lá em Londres ele foi recebido super de boa e até foi indicado para uma vaga da batch manager de lá de Londres.
só para reincentivar o fato que o Levagon é uma grande rede e que todo mundo se ajuda, que a comunidade é a base forte do Levagon. Gustavo, você está nos ouvindo? Pô, finalmente, depois de apanhar bastante. Melhor tarde que nunca. Com Você certeza. quer se apresentar? Falar um pouquinho sobre você, qual a batch que você fez, 686. Eu acho que você estudou em Rio também, né? Do seu background, do como foi sua jornada do bootcamp, se foi difícil, foi, todo mundo aqui sabe que foi. Como você se sentiu ao longo do curso, depois, com quem você você está trabalhando. Acredito que você também está trabalhando remotamente para os Estados Unidos. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, beleza. Primeiro de tudo, obrigado por chamar eu para conversar um pouquinho com vocês hoje. Então, a minha batch foi, como você mesmo mencionou, a 686, do Rio de Janeiro. Eu fiz ela remotamente, 100%. Eu não estava morando no Brasil, então tinha a questão do horário. Para mim, foi o mais difícil, foi o horário, porque as minhas aulas começavam 11 da noite para mim. Então, a cabeça... Você estava assistindo de onde? Eu estava da Inglaterra. Eu optei por não fazer na de Londres. Assim, o preço é um pouquinho mais baixo quando a gente faz de fora para o Brasil. Então, tinha até um rapaz do Canadá fazendo com a gente, na batch do Rio. E, cara, assim... Antes do bootcamp, eu fiquei sabendo, por exemplo, do preparo para o bootcamp, que era lá 40 horas de Code Academy na semana, e nossa, foi um desespero. Durante o bootcamp, eu adorava ver os testezinhos saindo verde, etc. Adorava, me divertia muito. Só que daí, pro final do bootcamp, eu tive bastante problema pessoal mesmo, assim, emocional e tal. Meu psicológico foi embora. Eu não consegui finalizar o bootcamp corretamente, não consegui participar da Career Week. Foi, para mim, assim, o final foi ruim, mas não pelo bootcamp, por mim mesmo. Eu tava vivendo um momento horrível. E aí eu passei um tempão, assim, sem conseguir me dedicar mesmo à programação, porque eu tinha que continuar trabalhando, etc. E aí eu consegui comprar umas semanas para eu parar e falar, não, é o que eu quero fazer, é isso aqui. E, cara, eu não fiquei um mês parado, assim, tipo... Do dia que eu falei, a partir de hoje eu só vou me dedicar aqui, eu vou fazer outro projetinho, eu vou seguir, até que, fazendo literalmente aquilo que acho que vocês já cansaram de falar, networking, procura as pessoas, reach out, fala com as pessoas, não aplica para vaga, fala com as pessoas. Eu acabei encontrando uma empresa onde um dos squad leaders dela também é de bootcamp, infelizmente ele não é da Levagon, perda dele, mas ele também é de bootcamp, e aí a gente se identificou e deu certo, cara. Eu consegui nesse um mês aí 5 entrevistas, e 2 me ofereceram um teste técnico, e essa terceira só veio com a oferta mesmo, e, cara, perfeito. Hoje eu trabalho com Node, né? Não vejo mais Ruby, não vejo mais nada de Ruby. Tô aprendendo Node, tô aprendendo... ajudando eles agora a tirar o código deles daquele monolito gigante e dividir cada vez mais organizado e tal. E tem sido uma experiência maravilhosa, assim. A empresa é de fora, é bem bacana, eu gosto muito e, cara, eu tô trabalhando de casa. Melhor parte. Coisa linda, né? Nossa, é a melhor Delícia. parte. É a melhor parte. Que bom. Você tem uma dica, sei lá, uma coisa que para você se destacou muito, que você resolveu aprender com a gente na semana de carreira, também, tipo, da sua parte pessoal, uma dica para o pessoal que está super ansioso de terminar o curso e se jogar no mercado de trabalho? Eu acho que faça projetos, de verdade. Todas as entrevistas, o feedback positivo que eu recebia era: eu gostei do seu projeto, eu gostei da sua iniciativa de fazer um projeto sozinho, eu gostei do jeito que você organizou aqui no seu projeto. E, cara, antes de pensar na linguagem, pensa um pouquinho mais para trás. Eu tenho essa noção que as empresas gostam muito disso. Então, acabou o bootcamp, vai pesquisar o que é Solid, vai pesquisar como arquitetar de maneira organizada, porque
Eu penso que se um recrutador vê um GitHub de um cara que acabou de aprender, mas está dividindo tudo bem organizadinho, respeitando regras de arquitetura e etc. E ele tem um projeto próprio, um só, não precisa ser 7, um só, bem feitinho, acho que... E não ter vergonha, cara, não ter vergonha. Você vai entrar na empresa, você vai ser uma das pessoas mais burras na empresa quando você entrar. Eles sabem disso, entra sabendo disso e tenta ser um pouquinho menos burro, mano. Ótimo, gostei. Ok, gente, antes de começar, antes de abrir essa caixa de perguntas que está bom, né? Que é ótimo. Vocês têm alguma coisa a falar mais? Uma coisa que você queria compartilhar com eles? Vamos abrir essa caixa, então? Eu só queria falar uma coisa aqui rapidinho. Pessoal que está entrando agora, os bets de agora, cara, aproveitem a experiência da Vagon. Aproveitem porque vocês vão sentir muita falta. Cara, todos os dias eu sinto falta. A gente falou de highlight aí, no caso eu não cheguei a falar, mas eu nem consegui pensar em um, porque tiveram tantos momentos bons, cara. Eu sinto muita falta de todo dia estar com os meninos, voltar com eles pro metrô, ficar o dia inteiro lá codando e tudo mais. Cara, a experiência da Vagon é muito boa. E vocês vão sentir falta. Então aproveitem agora e deem muito valor, porque depois vai fazer muita falta. Bom, você sabe que você está sempre bem-vindo, né? Todo mundo ali está em casa, tanto em São Paulo, tanto em Rio. Isso eu acho não precisa ser dito. Boa. Eu posso abrir essa caixa de perguntas? Eu estou scrolling down, tá? Porque chegaram algumas já. A primeira foi do Luiz Felipe Melo Macedo. De quanto tempo pós-curso vocês conseguirão arrumar o primeiro emprego na área? Alguém quer começar? Pode ser uma resposta rápida. O meu foram 4 meses. O meu foi 3 semanas. Eu demorei muito, porque eu realmente não tive tempo. Eu demorei mais de 1 ano. O meu foram 3 semanas também. O meu, considerando que eu saí e virei professora do Levagon, 1 mês, 2 meses, talvez. Boa, ótimo. Vamos com a próxima, do Humberto. Todos vocês tinham uma experiência com programação antes? Nenhuma. Eu vejo muito não. Não. Pedro Bolídia, que pergunta: algum de vocês trabalha profissionalmente com Ruby ou Rails? Sim. Exceto o Gustavo, que falou já que ele largou. Também não. O quê? Você tá um pouco... Não, eu queria trabalhar com Ruby, mas estou muito feliz agora também, porque tive a oportunidade de trabalhar com React, que era algo que eu queria mexer, e é isso. Que ótimo. Eu trabalho com Ruby on Rails, eu sou desenvolvedora back-end de Rails, então, sim. E muito boa. Uma pergunta direcionada para você, Felipe. Você começou a estudar outras linguagens de programação após o curso? Se caso positivo, quais? Comecei bastante com JavaScript, na verdade. Eu já, assim, antes do curso já estava estudando por conta própria, então isso foi o que pesou em conseguir minha primeira vaga, né? Que era justamente uma vaga com TypeScript e Next no front e .NET no back, né? Por ter já esse conhecimento diante do JavaScript, eu consegui me resolver na parte do front e a parte do back eu me garanti transferindo os conhecimentos que eu adquiri no curso, eu consegui meio que traduzir para o .NET. E a questão do TypeScript ser essa versão tipada do JavaScript, né? Então, consegui juntando JavaScript, Ruby, TypeScript, consegui sair um .NET do outro lado. Então, mas assim, tipo, conjurei. Mas foi por demanda, não foi
não foi muito por opção, foi mais por demanda. Atualmente eu também trabalho com JavaScript, mais voltado para o front, nessa empresa que eu atuo nesse momento, né? Depois eu saí da CNC, fui para essa empresa americana, lá a gente usa JavaScript, é um framework bem nichado para aplicações bancárias, e usa JavaScript no front e Java, principalmente no back, e pouquíssimas coisas em Node, assim, no back. Agora, minha linguagem pessoal de escolha agora é o Rust. Eu tenho me dedicado bastante a estudar por conta própria, mas ainda não atuei. É um projeto, assim, em algum momento eu quero conseguir cavar uma vaga por aí, né? E tenho percebido bastante semelhanças com o Ruby. Muitas semelhanças de ser uma linguagem que tudo é uma expressão, com blocos de expressão, com os pipes, né? Isso acho, assim, isso foi uma coisa que eu senti falta quando eu mudei pro JavaScript, né? Mas o Rust tô resgatando isso, mas assim, é mais uma opção minha. Mas principalmente estudo por demanda, então esse é meio que o hobby, né? E acho que assim, seria bacana também estender essa pergunta pro pessoal também, todo mundo que puder compartilhar, Sim, eu trazer, acho que o acrescentar. Gustavo tinha algo a adicionar. Gustavo, se tiver alguma coisa a adicionar nesse assunto? Não, eu tô tranquilo. Não? Tá. Os outros? Arthur, Paulo, Júlia? Não, eu sou apaixonada por Rails, então eu só estudei Rails, JavaScript. Deus me livre. For life. Mas para quem gosta, não tem problema, tá, gente? É uma questão minha mesmo. Eu também não. Eu sempre trabalhei com TI, só trabalhei com TI minha vida toda, mas como suporte mais peão, assim, sabe? De carregar computador, trocar mouse, teclado, monitor, esse tipo de coisa. Nada, zero programação, zero cloud, zero qualquer outro tipo de coisa. Ok. Próxima. Alguma dica para a transição de carreira sem fazer muito alarde no LinkedIn para o pessoal da empresa não ver? Eu não sei se foi o caso de alguns Isso é difícil, hein? começar a pesquisar. Algumas dicas de alguém que domina essa ferramenta do LinkedIn, porque foi atualmente, olá Henrique, é um aluno do part-time que tirou essa dúvida com o pessoal hoje no grupo de Zap, e alguns deles responderam, coloca seu perfil no privado ou desliga suas notificações para a rede. Aí eu não sei se foi o caso de algum de vocês, se vocês experimentaram essa situação ou não. O que vocês acham disso? Quando eu resolvi mudar de carreira, eu simplesmente saí da minha outra empresa, então eu não tinha mais essa questão, né, de não poder mostrar. Então, assim, não sei como ajudar nessa pergunta. Assim, diria que em algum momento você vai ter que... Não, perdão? Siga. Valeu. Diria que em algum momento você vai ter que dar esse salto. Pode ser mais discreto ou menos, né? O pessoal fala muito do Slack, eu acabei nunca explorando tanto o Slack, mas eu acompanho e o Slack do Levagon assim, é incrível. O que chove de vaga lá é impressionante. Muitas vagas, antes de irem a público, o pessoal posta lá primeiro. E você também vai achar muitos servidores no Discord, ou de linguagem da programação em si, né? Ou de projetos. Paulo que trabalha na área de cripto, né? Então talvez esteja familiarizado. Assim, os projetos de cripto têm comunidades fortes, assim, e meio que cada um é seu próprio universo. E o pessoal se ajuda muito, assim, um tira a dúvida do outro, um ajuda na implementação, às vezes também tem chamadas para colaboração, né? Eu acompanho uma newsletter semanal do Rust, sempre
vem ali chamadas para colaboração de projetos open source. Isso pode ser uma possibilidade. A Chloe falou do Fábio, o Fábio que formou comigo, esse Fábio é impressionante, ele decidiu quando terminou o curso que ele ia codar todo dia, ia fazer pelo menos um commit por dia. E assim foi durante não sei quantos meses até conseguir o primeiro emprego dele. E o primeiro emprego dele ele conseguiu através de um site que a gente até sempre busca falar, né? Quando o pessoal pergunta, que é o First Ruby Friend, que é um site de mentoria de Ruby. E ele conseguiu, através do mentor dele, abriu uma vaga lá na empresa do mentor dele, ele criou justamente um bom relacionamento, né? Fez toda essa parte do networking que o pessoal indica bastante no curso, e assim que abriu, o mentor chamou ele. Então, tem várias possibilidades assim para você explorar, meio low profile, por assim dizer, né? Para não fazer muito alarde. Acho que a Chloe caiu. Tem uma newsletter semanal do Ruby também, lembrei. Falei do Rust, mas tem uma acho que é Ruby Weekly. Ou This Week in Ruby. Tem grupo também do Telegram, depois eu posso ver os links. Tem grupo do Telegram que disponibiliza só vaga de Ruby nível Brasil, ou tipo, acho que não sei se tem para fora também, posso dar uma pesquisada. Mas tem várias opções que vocês podem ter, tem várias opções online, tem algumas plataformas, inclusive, que tem várias vagas dentro dessas plataformas, que é o caso da Turing.com, da berries.com também. Então, assim, tem várias opções sem seu LinkedIn para você conseguir uma vaga. Eu vejo que o Lucas já botou os LinkedIn de todos os palestrantes. Eu aproveito para falar mais uma vez, não deixam de adicionar toda essa gente boa. Também eu caí porque eu tive a arrogância de abrir uma outra janela para pesquisar o URL para vocês do First Ruby Friends, mas valeu a pena, voltei, o link está ali, aproveitem. Eu não sei onde estão as conversas porque caí, mas estou de volta. Onde que estamos? No que? Nas perguntas? Sim. Você estava respondendo a pergunta do Luiz Felipe. Quanto tempo pós-cursos vocês... Mentira, isso aqui você já fez, né? Isso faz parte das primeiras. Era do Henrique Daud. Isso, Henrique Daud. É porque eu escolhi tudo para baixo. Então, agora é do Henrique Rojo. Isso. Vocês acharam interessante a opção de adquirir uma experiência por meio de plataformas de freela? Mesmo que você não tenha experiência, os projetos pessoais podem ser considerados como experiência? Eu acho que essa é para você, Gustavo. Eles devem, cara, porque acho que mais difícil que trabalhar para os outros é você... Porque assim, quando eu tava fazendo meu projeto, o que clicou foi porque eu tenho um amigo que ele é designer, e aí ele me mostrava a parte dele do trabalho, e eu tinha que fazer a parte dele no meu projeto. Então, o teu projeto e como você vende ele, tanto numa entrevista quanto no teu perfil público online, para você que não tem experiência comercial, é muito, muito, muito valioso. É assim, muito valioso, porque você vai estar fazendo todos os papéis ali sozinho. E se o seu foco, por exemplo, é back-end, faça um projeto que tenha uma importância maior de back-end, enfim. Mas, sim, é muito importante, só que tem que saber vender. Você tem que saber explicar de uma forma que seja interessante. Não simplesmente, eu fiz isso aqui porque eu estava sem fazer nada, mas saiba vender aquilo. Explique o motivo, tente explicar como que você pensou, por que você optou por tal linguagem, por que você optou por organizar de tal forma. Sempre explique muito bem explicado, uma documentação bem feita do projeto, porque não adianta nada o teu projeto tá lá gigantesco, com uma página enorme de GitHub com 1 milhão de commits, mas não tem um README para uma pessoa que não tem conhecimento técnico ler. Ou às vezes você faz um projeto mega legal, mas não hospeda ele. E aí o recrutador não vai olhar ali as pastas do GitHub. Então, o projeto é muito importante. E freelance, meu Deus, é absurdo de bom também, porque você literalmente vai ter algo real, no mundo real, uma demanda real para o teu trabalho. Eu acho que eu posso acrescentar um pouco nisso aí,
que eu acho que é um diferencial você chegar para o entrevistador e poder falar que você tem experiência, nem que seja de freela. É muito diferente você chegar para o entrevistador e falar, não, nunca tive nenhuma experiência profissional na área, e falar assim, não, eu já sou freelancer há tanto tempo, já fiz tantos projetos, e poder mostrar isso para ele. É bem diferente de você ser uma tábua rasa, entendeu? Tipo, ajuda bastante. E não só em relação à entrevista, né? Você fazer um freela vai deixar você mais experiente. Então, assim, você vai conseguir pegar bagagem, você vai, inclusive, além dos freelas, fazer os projetos técnicos dos processos seletivos, vocês aprendem muito também, porque vocês estão ali vocês têm um prazo curto, vocês se empenham, vocês se dedicam. Então, fazer os projetos técnicos também vai ajudar muito vocês a ter experiência. Então, se você não passar no primeiro projeto técnico, cara, beleza, você pegou experiência, alguma coisa você aprendeu com aquele projeto técnico que você vai poder usar para o próximo. Então, fazer os projetos técnicos também é importante. Mesmo que vocês, não estou muito afim dessa vaga, mas faz o projeto técnico, vê como é que vocês vão, entendeu? Eu acho que, às vezes, mesmo quando não tem projeto técnico, se você tem alguma entrevista, no caso foi assim que eu consegui, acho que eu consegui me destacar no meu processo seletivo. Eu vi o site da empresa, vi que a empresa fornecia uma solução e criei um site e, assim, calhou do site ser bem parecido com o de um cliente, foi pura sorte mesmo. Mas eu fiz um site e conectei com a solução deles e cheguei na entrevista cheio de perguntas. Então, como funcionava isso, como funcionava aquilo, o que eu não consegui fazer e o que eu consegui fazer. Então, acho bem importante mesmo. Se você conseguir uma entrevista, tenta ir o mais preparado possível, tenta estudar a empresa, tenta fazer o dever de casa. Boa. Obrigada, pessoal. Vamos na próxima. O Victor perguntou como seguir aprendendo após o bootcamp. Eu acho que ele está perguntando se, você precisa continuar a se formar, qual é o seu assunto nesse lugar, qual é a sua opinião, nesse assunto, se vocês sentem que é bom continuar aprendendo, se precisando continuar aprendendo, e se caso positivo, qual? Você tem uma recomendações de curso, de ferramentas que vocês sentem que o mercado precisa mais, bootcamp suficiente? Qual a opinião de vocês? Eu acho que independente do que você escolher, assim, escolhe uma coisa e mantém. Porque eu acho que eu fiz isso e provavelmente muita gente faz também, que é uma semana eu escolhia, sei lá, JavaScript, aí eu me ferrava em algumas coisas, e na semana seguinte eu falo, não, agora eu sou desenvolvedor Node, agora eu sou Python, agora eu sou isso. E aí toda semana eu trocava de alguma coisa. Então, sendo o assunto ou sendo a linguagem, tenta definir uma coisa, tira um tempo para definir, e depois que escolher, segue nela. Outra opinião? No final do curso, o pessoal compartilha, já nos últimos slides tem um roadmapzinho que te indica assim, se você busca front-end, se você busca back, se busca full stack. E tem também um site que volta e meia o pessoal compartilha uma imagem de lá no LinkedIn, que é justamente Roadmap. Acho que o nome do site é esse, roadmap.sh. E aí lá tem assim um mega infográfico para quem quer ser back-end, para quem quer ser front, para quem quer ser desenvolvedor de uma linguagem específica, e tem algumas linguagens lá, né? E lá é interessante também para você usar como referência, né? Mas também não se deixa ser atropelado por isso, né? Porque vai ter bastante coisa, né? Que eles vão colocar lá, né? Mas lá é um cenário ideal, né? Como o Paulo falou, assim, escolhe uma e mete bronca. Outra opinião? Eu acho que é uma questão super interessante, que tem vários fatores. Gostaria de ouvir a opinião de cada um. Eu acho que é muito importante. Eu vou ficar batendo nessa tecla, eu acho. Mas eu acho que é muito importante codar. Antes de você procurar outro curso, antes de procurar vídeo, antes de procurar outro. Vai fazer um projeto. Pega o que você aprendeu com o Ruby on Rails do Bootcamp, que é mais do que suficiente para você fazer muito
do aplicativozinho bonito de web, e vai fazer. Porque daí ali você vai começar a ter problema, você vai começar a ter dificuldade, e aí você vai aprender a superar aquilo, você vai pensar, pô, e se eu quiser fazer de tal forma? E aí você vai começar a encontrar coisas novas, e de verdade, eu acho que só, assim, é uma questão pessoal quase, sobre linguagem e tal, mas, cara, pensa em sair do Ruby se você realmente precisar fazer algo que não dá com Ruby. Não pense em escolher linguagem por mercado, etc. Foca em programar. Só continua programando. Passa meia hora do teu dia pensando em um projeto legal para você fazer e faz. Eu acho que o melhor jeito de aprender é assim. Eu como professora, assim, alguns ex-alunos meus me procuraram muito, falando assim, acabou o bootcamp, vou rever todos os vídeos de todas as aulas. Eu não aconselho fazer isso. Exatamente isso que o Gustavo está falando, é o meu conselho que eu dou para ex-alunos que já estão formados e estão um pouco inseguros ainda, que é, metam a mão na massa. Não adianta você querer voltar lá atrás, ver aula de array, ver aula de hash, que isso vai te cansar, vai cansar a sua cabeça, não vai te trazer muito retorno, porque você já sabe o que é uma array, você já sabe o que é uma hash quando acaba a aula. E o fato de você criar um projeto seu sem ter ou os seus colegas ou os professores vai te desafiar muito. Você vai ter que aprender a pesquisar na internet, você vai ter que aprender a ler o seu terminal, que é coisa que os alunos não fazem muito, que é ler os erros que o terminal trazem para você, ler os erros e tentar pesquisar aquele erro, tentando evitar usar o chat GPT, claro. Procurar respostas, ver como é que você funciona, porque depois você vai ter um erro parecido, falar, já vi esse erro em algum lugar, vou procurar aqui dessa maneira. Saber o que escrever para o Google para ter o retorno que você precisa. Então, eu acho que isso é uma boa experiência também depois, pós-bootcamp, né? E continuar sempre tentando aumentar o portfólio, que a gente fala, né? Muitas empresas vão te contratar através do seu portfólio. Então, realmente, não precisa ter um portfólio enorme, mas ter um projeto bem feito é importante. Se você quer seguir back, tenta fazer um projeto de API, cria sua API. Se você quer seguir front, cria o seu projeto que tem um front maravilhoso e talvez implemente um React, não sei. Então, essas são as minhas dicas. Boa. Alguma coisa adicionais? Não. Entramos num assunto pouco acessível. Espero que vocês vão conseguir tirar essa dúvida, que é um pouco quente. 2 pessoas perguntaram sobre salário. O Henrique perguntou, será que vale a pena uma vaga de $2.500? O Walid perguntou, qual é uma faixa de salário após bootcamp? Você sai do bootcamp, você júnior, é negociável, você tem esse... nem sei como se fala em português, esse argumento para negociar. Como foi para vocês? Vocês não precisam falar o que é o salário de vocês, mas apenas tirar essa dúvida de essa faixa de salário é aceitável? É uma brincadeira? Como que é? Gente, $2.500 dá o quê? Eu acho que 14 mil, 15 mil reais, sei lá. Pelo amor de Deus, não tem nem o que responder, né? Você acabou de fazer um bootcamp que nem faculdade você tem e você vai ganhar um salário de 15 mil. Com certeza você... Não, perdão. A pergunta foi, é viável achar uma vaga de sim. É viável também. A pessoa sonha, né? É importante. Que assim, vamos incentivar a ambição. Com certeza. Vão atrás dessas vagas de 2.500 USD. Eu tô ali para empurrar todo mundo. Olha, se eu não me engano, a base salarial americana para desenvolvedor júnior é em torno de $4.000, alguma coisa assim. Até mais que isso. Então, vamos lá, gente. Procurar vaga para fora, 20 mil reais no bolso. E aqui no Brasil é menos. O salário de júnior é em torno de 5 mil e um salário de estagiário é em torno de 2 mil reais. Não trabalhem por menos disso. Isso é escravidão, tá bom? Boa fala, Ju. Gente, outras
insights sobre esse assunto? Paulo, Gustavo, vocês que estavam para fora, eu acho que essa pergunta cabe para vocês em prioridade, né? Vocês que trabalham para empresas estrangeiras. Como que foi para vocês, como estudante brasileiro também, o certificado do Luvagon gerou perguntas ou não? Ou foi sem perguntas nenhuma? Como foi para vocês nessa negociação? Então, no meu caso, o meu primeiro emprego foi como desenvolvedor Python. Era um Python, na verdade, né? Que é um Python que roda um back-end de .NET, era bem confuso. Eu trabalhava com uma coisa muito específica, que era estatística de jogos de futebol mais assim, da Liga Portuguesa e da Bélgica, inclusive. Então, era bem confuso, mas era uma empresa brasileira. Na empresa que eu trabalho atualmente, por incrível que pareça, o Levagon fez diferença, eu imagino, porque durante a entrevista, uma das pessoas que estava na entrevista técnica, que é o sênior, que trabalha comigo hoje em dia, ele é argentino e ele conhecia o Levagon. Ele tinha amigos que estudaram no Levagon Argentina, Buenos Aires, no caso. E ele falou bem, ele falou que conhecia, e imagino que isso tenha somado, né? Agora, em relação a negociar salário, sendo bem sincero, o que eles oferecessem eu ia aceitar. Era em dólar, então ofereceu, aceitou, e foi o caso. No meu caso foi um bom salário, então para mim tá ótimo. Eu queria compartilhar o que um professor aí da Vagon SP, quem está fazendo bet em São Paulo aí deve conhecer ele já. Salve, Roberto Barros. Roberto, nossa star. Fui perguntar para ele em relação a isso, no meio do bootcamp mesmo. Fiz praticamente a mesma pergunta para ele que... Arthur, caiu? Para vocês também? Vai voltar. Vai voltar e a gente deixa ele terminar de responder. Ia soltar o segredo do universo e ele caiu. Não. Será que ele ia falar o salário do Roberto? Oi. Ele voltou. Voltei, perdão. Vai, todo mundo tá super ansioso. Então, perguntei para o Roberto Barros sobre isso, fiz praticamente a mesma pergunta e esqueci o nome de quem fez a pergunta, mas enfim. Fiz essa pergunta para ele em relação a salário e tudo mais, e o que ele me respondeu foi, cara, se você não tá com necessidade disso agora, se dinheiro não é tão importante para você agora, só pega o primeiro emprego e se joga no mercado de trabalho, porque isso é o que mais vai contar para você conseguir empregos melhores, com salários melhores e tudo mais. Você entrar no mercado de trabalho o quanto antes, melhor, porque aí você vai ter mais experiência antes, vai poder somar a sua experiência e mais para frente, quando tiver vagas ofertando valores astronômicos aí, você vai ter mais chance de conseguir. Então, não se prendam muito a isso. É óbvio que existem várias realidades diferentes, tem gente aí que tem que se sustentar, sustenta a família e tudo mais, aí é óbvio que preze por um salário melhor, mas se você puder, aceita algo que vai te pagar algo justo, mas que vai te inserir no mercado de trabalho o mais rápido possível. Foi isso que ele me respondeu. Eu achei bem valioso. Concordo. Boa. Passaram a pergunta quente, parabéns. Ia falar isso ia falar justamente isso do Arthur, que o Arthur falou, que foi bem assim comigo, assim, logo que eu entrei no primeiro emprego, eu comecei o processo de entrevista para a empresa que eu estou agora, né? Só que durou uns 3 meses, eles bloquearam a vaga durante um tempo, foram super assim, respeitosos, me consultaram, falaram, a gente vai ter que parar a contratação nesse momento, mas se você tiver interesse, a gente te contata novamente quando reabrir e tal. Eu falei, não, beleza e tal. Isso foram 3 meses, né? Mas só de eu ter atuado durante esses 3 meses já tá empregado, quando eles retornaram para retomar a contratação, eu renegociei o valor que eu tinha falado anteriormente e consegui um
negociar um salário maior, né, do que tinha sido combinado anteriormente nessas fases iniciais, né? Então isso com certeza. E o meu caso também era também isso que o Arthur falou, né? Eu estava dependendo de trabalhar, né? Tinha acabado de parar praticamente com todas as aulas de yoga que eu dava, né? Só tinha uma que eu dava aos sábados. E uma semana antes de iniciar o curso, eu e minha esposa, a gente descobriu que ela estava grávida. Então, assim, para minha cabeça, assim, ou eu consegui um emprego ou morria. Era isso para mim. Então, ou eu trabalho ou acabou o mundo. E esse foi meu combustível de foguete que me fez conseguir também em 3 semanas o primeiro emprego, né? Mas assim, cada um tá no momento de vida e tem que respeitar isso e tirar o melhor proveito desse momento, né? Então, eu aceitei o primeiro emprego, foi meio que isso assim, aceitei o que me ofereceram, era uma vaga pleno, mas não estava no valor de mercado de pleno, aqui do Brasil, CLT. Já essa segunda foi para uma empresa americana como PJ e aí consegui realmente escalar isso, né? E para uma vaga júnior e ganhando mais do que eu ganhava como pleno aqui no Brasil, né? Esse é o caso de vocês também, Paulo, Gustavo? Vocês estão atuando de PJ? Sim. E realmente o que o Felipe falou, acho que é muito real, cara. Não é o conselho, mas quando eu descobri que a mulher estava grávida também, foi quando eu consegui abaixar a cabeça. Você também? Foi quando eu consegui abaixar a cabeça e falar, cara, agora tem que sair. Se não sair agora, não sai mais. Então, façam um filho. Gente, que engraçado, Vagon. Façam o filho, né? E a pressão vem. Muito bom, incrível. Eu gostaria de comentar, Felipe, sobre você falando, bom, é assim que eu encontrei, que eu acho uma vaga em 3 semanas. Eu acho que quem acha uma vaga em 3 semanas é quem tem sangue nos olhos. Tem que querer realmente, tem que correr atrás. Vocês, todo mundo aqui que participou do Bootcamps, recebeu suporte da Semana de Carreira, dicas ótimas. Também vocês participaram provavelmente de uma Alumni Night, mas além do suporte que vocês recebem, muitas dessas conquistas que vocês tiveram foram para conta própria. Quem realmente é successful é quem quer, quem faz esse networking, quem faz o pessoal branding no LinkedIn já durante o Bootcamp, quem arruma seu LinkedIn, seu currículo, quem vai atrás das empresas, quem faz um super storytelling. Eu acho que não tem jeito, não tem outro jeito. Tem que ter sangue nos olhos mesmo, eu acho que isso foi bem claro. Para os nossos amigos estrangeiros que estão seguindo o C-Live, oi Benjamin, oi Matthew, PJ e freelancer, só para tirar essa dúvida, porque eu sei que eles não vão saber o que é um PJ. Outros comentários sobre esse assunto? Eu acho que faz bastante sentido. No meu caso foi assim também. O primeiro que apareceu, eu aceitei. Nem perguntei salário nem nada. Porque após começar nesse, assim que você coloca no LinkedIn que você está atuando como desenvolvedor, sei lá, acho que semanas depois começaram a vir recrutadores e pessoas me procurando e me adicionando. Então faz bastante diferença. Eu acho que começar o quanto antes é realmente a melhor opção. Eu esqueci o Alice também. Não esqueci de você, Alice. Eu sei que você está aqui também assistindo. Ok. Eu vi uma pergunta interessante que está no topo. Se minha caixa de pergunta quer abrir. Começa com... Parece uma pergunta idiota. Eu acho que é a hora de começar a falar sobre o síndrome de impostor, não é? Esse síndrome de impostor, vocês largaram apenas no momento que vocês conseguiram achar emprego? Vocês já estiveram trabalhando sobre a questão antes? Vocês não sofrem de síndrome de impostor em nenhum momento? Como que foi para vocês
nessa questão, porque é um mal que atinge todo mundo, né? Regardless da área. Eu tô na minha segunda semana aqui de trabalho e eu sofro disso até hoje, tipo assim. Inclusive mais agora do que no bootcamp. No momento que você entra na empresa, você não conhece a Codebase, você não tem afinidade nenhuma com o projeto, então você se sente muito burro. E você começa a achar, tipo, nossa, eu sou o problema, tipo assim, eu vou ser demitido em um mês porque eu não consigo render nada. Só que não é assim, cara. Você tem que saber que, tipo, você é um ser humano, você vai precisar de tempo para adaptar, para aprender. Durante o bootcamp é isso, quando você for trabalhar vai ser isso também. E, cara, até quando você for sênior, vai ter várias horas que você vai bater o olho no código e falar assim, meu Deus, o que tá de errado aqui? Eu não sei. Tipo assim, a diferença de um júnior pro sênior é que o sênior sabe se virar e pesquisar sozinho, tipo. Mas é basicamente isso. Eu tô há 6 meses quase na empresa, todo dia eu acho que vou ser demitido, então acho que isso é bem comum. Não. Infelizmente, é bem comum. Gente, eu também tenho isso. Quando eu entreguei o projeto para apresentar para a empresa, eu falei, gente, eles não vão me contratar. Tenho certeza absoluta, tá muito ruim. Mas eles me contrataram e hoje eu falo assim, e vai mandar embora amanhã, tenho certeza. Mas isso é um sentimento que a gente vai carregar com a gente durante bastante tempo. Então, estamos juntos nessa. Isso, estamos juntos. Faz parte, é normal. A gente nunca vai achar que tá bom o suficiente. Eu acho que talvez um perfeccionismo que a gente nunca alcance, mas uma coisa que me ajudou bastante foi usar isso um pouco de alavanca mesmo, de combustível. Então, eu acho que hoje eu não entreguei um bom trabalho, então eu vejo o que não foi muito bom hoje e amanhã eu tento melhorar. E era assim com o meu projeto pessoal, foi assim durante a busca de emprego. Então, acho que saber usar de combustível é o mais importante, porque querer evitar 100% acho que não vai acontecer. Acho que você sempre vai ter aquela vozinha falando que você não é bom o suficiente. Usa ela para você ser bom o suficiente, ou pelo menos buscar. Isso bem, isso. Não deixa a voz te controlar. Controlar a voz. Felipe, algum comentário? Acho que o Gustavo foi em cheio aí no ponto. O ponto da questão é transmutar, né? Não se deixar levar, transformar o que está te incomodando, né? Em vez de deixar a síndrome de impostor te levar, você usá-la a seu favor. Eu tive um momento assim que inesquecível nessa busca de vagas, né? Que eu fiz uma entrevista até para uma vaga super bacana, ClickSign, e era Rails, e assim, tudo indo ótimo, até o momento da entrevista final, né? Até a fase da entrevista final que eu fui apresentar o meu projeto para a equipe técnica. Pô, e aí foi uma surra, assim, me juntaram, foi absurdo, foi uma surra. O pessoal foi super respeitoso, não estou dizendo que me maltrataram, não. Mas só que eu não tinha mesmo conhecimento técnico e apanhei terrivelmente das perguntas que eles fizeram. E eu me senti assim, eu falei, caraca, não quero nunca mais me sentir assim. Eu até lembrei da história do Bruce Lee, que ele fala que entrou nas artes marciais porque levou uma surra quando criança e falou que nunca mais queria se sentir assim. Eu senti justamente isso. Falei, pô, nunca mais quero me sentir assim. E aí comecei a estudar que nem um louco. Então, acho que usar a seu favor é super importante. E outro ponto também é dar uns passos para trás, ou talvez até para cima, sair do micro, né, e olhar o macro e assim, reflete um pouco sobre essa pergunta que sempre fazem, né, de onde é que você se vê daqui a 5 anos? Devem ter te perguntado isso num teste vocacional, no colégio, na faculdade, num primeiro emprego, quando você entrou na sua primeira área, pessoal que está vindo de transição, né, na segunda área, na terceira. E eu lembro, assim, eu olho para trás e, pô, na época de redação eu queria ir para São Paulo, fazer o Miami Ed School, pô, ser um puta redator, não sei o quê. Depois, como na época do yoga, eu queria ir para os Himalaias, me enfiar numa caverna. Assim, ainda penso no final da minha vida, depois que o filho já estiver bem, já estiver encaminhado, mas assim, sempre daqui a 5 anos, se você olhar para trás, nunca se concretizou, você foi para um outro caminho, pode até ter se concretizado, né? Para quem tem
assim, se manteve no caminho, mas mesmo quem se desviou, geralmente você está num lugar bom, você encontrou algo bom, você ficou bom em alguma coisa, coisas deram certo nesses 5 anos. Então, você está no começo, não se preocupa muito com isso. Pensa que, pô, daqui a um tempo você já vai estar mais entrosado, já vai estar sabendo mais o que você está fazendo. Arthur falou dessa questão de não ter o contato quando você está tendo o primeiro contato com uma code base nova, né? E é assim, eu mudei de projeto agora recentemente na empresa que eu tô e foram, as primeiras 3 semanas, 4, é muito isso, assim, vão me descobrir, qualquer momento vão me descobrir aqui, vão me mandar embora. Porque tu fica ali e fica, caraca, o que eu tô fazendo? O que é isso? O que é aquilo? Você enchendo o saco do seu líder técnico, o que é isso aqui, isso? Mas eu acho isso, mas eu acho aquilo. Aí ele fala, não, vai tranquilo, vai. Vai ter gente para te guiar. Oi, foi mal, fala aí. Não, é que eu ia falar, quando você pega aquele projeto enorme com 1000 controles, 1000 modelos, fica, para onde que eu olho, para onde que eu começo? Isso foi assustador quando eu entrei, porque a gente está acostumado a fazer projetos de 3, 4 controles, né? Então, você pega um projeto bem maior, aí que a síndrome do impostor vem. Mas eu concordo com o que todo mundo está falando, eu acho que é isso mesmo, é agarrar essa energia e usá-la a seu favor. Foi mal aí, Felipe, te interromper. Não, foi o ponto final perfeito, senão eu ia ficar até amanhã aqui. Vocês são muito perfeitos. Nossa, se eu tive um papo motivacional dessa altura quando eu cheguei no Le Wagon, porque, de novo, é qualquer área. Quando eu comecei no Le Wagon, eu tava igual a você. Nossa, eles vão me descobrir. É igual. Bom, uma perguntinha interessante que eu acho que vocês vão poder responder fácil. Faculdade faz diferença na hora de aplicar? No seu currículo, você sente que faculdade, a ausência ou a presença da faculdade no seu currículo faz diferença? Depende, mas eu acho que a pergunta é mais certa se for 100% necessário. Tipo, não é necessário, mas pode ajudar. Eu acho que é isso. Tipo, a faculdade pode ser um diferencial, mas você, de forma alguma, precisa disso para ser bem-sucedido na área. Eu não falo por conta própria, né? Porque eu acabei de começar na área, mas vendo aí amigos meus que já estão há mais tempo consolidados e que não tem curso superior, é fácil de dizer que realmente não precisa. Ajuda, mas não precisa. Rápido e eficiente. Vamos na última. E eu vou convidar o pessoal, porque a gente está já junto mais de 1 hora. Eu vou perguntar ao pessoal de digitar, de deixar na caixa de perguntas as últimas perguntas. E, por enquanto, a gente tira essa do Humberto, que eu acabei misturando um pouquinho, que eu acabei aproveitar do início, que foi... Pode parecer uma pergunta estúpida quando não tem nenhuma pergunta estúpida, mas a pergunta dele foi sobre a carga horária de um programador. Você tem uma carga horária fixa ou é apenas um projeto que você tem que entregar um horário definido? Como é que está sendo essa organização em relação a horários? Acho que isso vai variar muito da empresa que você está, do projeto que você está. Acho que depende muito assim do time que você está. No meu caso é bem flexível. Tem vezes que eu trabalho de madrugada, tem vezes que eu saio para resolver coisas durante o dia e trabalho à noite. Mas no geral eu tento manter um horário ao longo do dia, no horário comercial. No meu caso... Ai, desculpa, Arthur, Perdão, pode ir. Não, por favor, pode ir. Tá. No meu caso, eu sou CLT, então, teoricamente, eu tenho que cumprir horário, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho que cumprir horário. Então, se algum dia eu quiser trabalhar de 10 às 7, eu posso. Se quiser chegar mais cedo, eu também posso. Mas, como eu sou CLT, eu preciso ter aquela carga horária certa. Mas eu acho que se você for contratado como PJ, aí acho que vai variar realmente de empresa para empresa.
Pois é bem isso. Vão ter vários cenários diferentes aí, vão ter empresas que vão querer que você siga um pouco mais à risca os horários. No meu caso aqui, o pessoal é muito tranquilo aqui, a equipe de tech. Eles querem entrega. Se você está entregando, você pode ficar alguns dias trabalhar um pouco a menos, uns dias um pouco a mais, entrar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo. Eles se importam com a entrega, pelo menos aqui no meu caso, muito mais do que com você cumprir horários. Até porque, muitas vezes, se você tá ali só para cumprir horário, muitas vezes você não tá nem produtivo, você tá ali só olhando para a tela do computador e não fazendo muito. É muito mais importante você estar ali sempre fazendo as tasks e entregando, é isso. Paulo, como está sendo para você essa questão dos horários? No meu caso, como eu não trabalho como desenvolvedor especificamente, eu tenho que estar online de 9 às 6 aqui, no mínimo, porque eu tenho que lidar com os clientes dos Estados Unidos, América do Sul e parte da Europa, então eu tenho que estar nesse fuso horário, né? E de vez em quando eu preciso atuar quando tem alguma reunião muito importante, às vezes é 3 horas da manhã, porque a empresa fica do outro lado do mundo, então faz um sacrifício aqui, outro ali, mas tirando isso é bem tranquilo, assim, acho que principalmente para fora do Brasil o pessoal entende bastante que você tem uma vida fora do trabalho, então se eu precisar faltar, se eu precisar fazer alguma outra coisa durante esse horário que eu deveria estar trabalhando, é bem flexível. Você, Gustavo? O meu regime é muito parecido com o do Felipe. Desde que eu compareça nas reuniões, que a gente tem reunião de daily, essas coisas, de resto, o meu horário eu faço como eu preferir, assim, são bem flexíveis. Ótimo. Eu esqueci alguém ou todo mundo respondeu já? Todo mundo respondeu, né? Eu achei uma perguntinha que ficou escondida ali na lista, do Henrique, que comentou, na verdade, dentro do nosso papo, ele falou, se arquitetar de maneira organizada. Você diz, por exemplo, sobre MVC. Eu não lembro quem comentou. Acho que foi quando eu estava falando que era importante organizar o projeto de maneira que faça sentido. Eu estou começando agora, eu não tenho tanta propriedade para falar, talvez quem estiver trabalhando há mais tempo, principalmente com back-end, vai falar melhor, mas até onde eu sei, o MVC ele é um padrão de design, não necessariamente de arquitetura, mas respeita sempre o MVC, não tenta fazer nada muito longe daquilo, mas quando eu digo arquitetar, organizado, algumas camadas que ficam entre o M, o V e o C. Então, entre o modelo e o controlador, vai ter mais coisa quando você for trabalhar. Comece a estudar isso. E acho que a palavra-chave para você entender bem sobre arquitetura, principalmente de back-end, porque eu sou back-end, é Solid. Procura Solid. Quer entender o que é arquitetura, quer entender como organizar legal as coisas, procura Solid. Procura e respeita o Solid. O Uncle, o Bob já deixou tudo pronto lá, só faz o que o velho mandou que tá tudo certo. Não chegou mais perguntas, então é hora de inserir esse Alumni Night. Mais uma vez, gratidão pela presença de cada um. Eu vou tentar, mais uma vez, compartilhar minha tela para o público que está assistindo esse evento e demonstrar para vocês que o que o Levagon apresenta, para quem ainda não conhece, é real, porque foi demonstrado várias vezes ao longo desse evento que é real, das experiências dos seus ex-alunos. Vai funcionar, vamos ver. Preparei uma apresentação no Google Slide bonitinha, eu adoraria que funcionara. Mas caso a tecnologia não colabore, porque acontece também, eu sou capaz de me substituir à máquina. Basicamente, o Levagon foi criado 10 anos atrás na França. A gente já formou 20 mil alunos, que os nossos 5 ex-alunos hoje fazem parte desses 20 mil.
é um milestone que a gente acabou de reach, e eu estou misturando agora as idiomas porque eu estou cansada. A gente lançou ultimamente o nosso terceiro curso de análise de dados, que vem completar os dois outros que são ciência de dados e desenvolvimento web, o curso que as pessoas que você assistiram, o alumnado que você acabou de assistir, estudaram. Desenvolvimento web no formato integral de 9 semanas, o de 24 no meio período, você acaba de desenvolver várias ferramentas que te ajudam a criar a plataforma Sítio Web do zero. O desenvolvimento web é um curso feito para iniciantes. Vocês já acabam de ouvir as histórias e as jornadas profissionais dos nossos ex-alunos. Eles são o melhor exemplo dessas histórias de super sucesso, de áreas completamente opostas, diferentes, que acabam conseguindo ingressar nesse mundo tech, que é sonho de alguns e objetivo dos outros. Que mais vai falar? Quem está convencido, quem quer ser um Gustavo, uma Júlia, um Felipe, um Paulo, um Arthur, pode se candidatar para o próximo bootcamp que vai acontecer em outubro 2023, no nosso sítio web do Luvagon. E para os nossos ex-alunos e alunos, por favor, aparecem nos happy hours, que vocês estão sempre bem-vindos em casa, tanto aqui no Rio de Janeiro, tanto lá em São Paulo, aparecem. E eu vou desejar para todo mundo uma ótima noite. Qualquer coisa, vocês conhecem o meu Slack, o meu endereço e-mail, o meu WhatsApp, não deixam de me escrever. E um beijo para todo mundo. Valeu, pessoal. Beijo. Obrigada, Obrigada pelo fone de todos. Boa noite, Tchau, gente. pessoal. Boa noite. Tchau, guys. Boa noite para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.